Pode tomar o vosso assento. Louvado seja Deus, graças a Deus. Hoje nós temos visitantes e louvado seja Deus pela vida da Brena e do Joaquim. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Já vi vocês várias vezes aqui já, né? Graças a Deus. É uma alegria ter vocês aqui com a gente e sempre fica à vontade aqui para servir a Deus junto com a gente. É muito alegria. E louvado seja Deus por esse dia. E hoje nós vamos meditar um pouco. Eu peço que você abra a sua Bíblia em João, o Evangelho segundo escreveu João, o capítulo é o de número 14. João 14. Nós vamos ler primeiro o versículo de número 1 até o versículo de número 3. E depois nós vamos ler o versículo de número 15 até o 17. João 14, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E agora vamos ler o versículo de número 15 até o de número 16, que diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E amém. Louvado seja Deus por esse texto. Eu acredito que pode baixar um pouquinho, gente, por favor. Eu estou com azul aqui. Louvado seja Deus. Tá bom. E porque Deus é maravilhoso. E aqui nesse texto, meus irmãos, Jesus Cristo, ele faz promessa. Nesse texto de João 14, é interessante porque Jesus Cristo aqui está trazendo uma informação para os discípulos de consolo, porque ele já tinha orientado os discípulos outras situações, dizendo que ele iria ser entregue na mão dos escribas e fariseus e seria morto. E os discípulos, imagina nós também no lugar deles, que nós precisamos às vezes ler as escrituras dessa forma, porque às vezes nós não consigamos entender se não fizermos assim. E os discípulos naquele momento ficaram preocupados com aquilo que Jesus estava dizendo para eles. Olha só, eles andavam com Jesus Cristo, viam os milagres de Jesus Cristo, viam os feitos de Jesus Cristo, e de repente Jesus Cristo olha para eles e diz assim: olha, prestem atenção no que eu vou dizer agora. É necessário que eu seja entregue na mão dos escribas e dos fariseus e que eu seja morto. Ou seja, ele está falando para os discípulos que ele morreria, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Eles não entenderam isso. Eu vou provar para vocês que eles não entenderam isso mais para frente, porque quando Jesus Cristo fala, e eu quero que vocês prestem atenção nisto, que é muito importante, para que vocês não saiam daqui hoje sem
perceber isso e sem sair daqui com essa convicção, eles não entendiam o que Jesus Cristo falavam para eles acerca desse morrer e ressuscitar no terceiro dia. Porque os discípulos, eles pensavam que Jesus Cristo, e nós estamos estudando a revista falando sobre milênio, e nós aprendemos um pouco sobre isso, eles entendiam que Jesus Cristo, naquele momento, naquele tempo, naquele período, ia restaurar o reino a Israel. Ou seja, eu quero que vocês entendam que os discípulos, os apóstolos, entendiam que Jesus Cristo, naquele tempo, naquele período, ia assumir o trono do governo. Ia assumir o trono da casa do Senhor. Que ele ia ser o rei de fato, ele ia restaurar o reino, ele ia vestir as vestes reais e ia assumir o trono. Os discípulos pensavam dessa maneira. Eu quero que vocês entendam isso, porque se nós, às vezes, estivéssemos nos lugares do discípulo, nós ia pensar o mesmo. Então, quando Jesus Cristo fala para eles assim, é necessário que eu seja entregue e morra, e no terceiro dia ressuscite, eles não entenderam nada. E nós também não entenderíamos. Porque neste momento aqui, eu quero que vocês percebam que os discípulos, os apóstolos, eles não tinham um ajudador dentro deles. Vocês conseguem compreender isso? Eu preciso da atenção de vocês hoje. Eu preciso de muita atenção de vocês hoje para que vocês saiam daqui com essa convicção. Os discípulos, Joaquim, os discípulos e os apóstolos, eles não tinham dentro deles um ajudador, ainda quando Jesus falava. Então, por isso que quando Jesus Cristo falava, eles não compreendiam de fato que Jesus estava falando que ia ser morto e no terceiro dia, de fato, ia ressuscitar. E eles não entenderam mais ainda quando Jesus Cristo falou bem assim, e é necessário que eu vá para o Pai. Ou seja, Jesus Cristo está falando, sabe o quê? Jesus Cristo está falando bem assim, olha, eu vou morrer, terceiro dia eu ressuscito, e depois eu vou para o Pai. Vira um parafuso na cabeça deles, irmão Wallace. Por quê? Porque eles pensavam que Jesus, naquele tempo, ia vestir as vestes reais e assumir o trono. Então Jesus Cristo percebe isso neles, e Jesus Cristo, em João 14, consola eles com a palavra. E Jesus Cristo fala assim, não se turbe, ou seja, não se preocupem, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha o consolo de Jesus. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi liberada aqui, você quase não percebe, mas foi liberada aqui duas promessas. A primeira promessa, eu vou. E quando eu for, eu vos prepararei lugar. Primeira promessa. Eu quero vos alertar acerca dessa primeira promessa, que ela já se cumpriu. Porque Jesus Cristo, de fato, foi entregue na mão dos escribas e dos fariseus e foi morto. E no terceiro dia ressuscita. Depois que Jesus Cristo ressuscita no terceiro dia, é importante você entender isso. Jesus Cristo passa 40 dias na terra ainda. É onde Jesus Cristo encontra Maria Madalena. Maria Madalena encontra os discípulos não crê. É tão que eu estou falando para você, é tão nítido o que eu estou falando para você, e tão verdade o que eu estou falando para você, que os discípulos não tinham dentro deles ainda um ajudador para poder entender que os discípulos, mesmo depois de Jesus ressurreto, eles não creram. Vocês lembram? Eles não creram porque quando
bate na porta falando que Jesus Cristo tinha ressuscitado, eles não creram. O Tomé chega a dizer bem assim, se eu não tocar no mestre, eu não creio. Eu não creio. Eles não creram. Quando Jesus Cristo está indo em direção a Emaús, caminho de Emaús, todos sabem, é sabido de todos, que Jesus Cristo parou ao lado deles, irmãos. 2 discípulos. E Jesus vai conversando com eles. E eles não perceberam que era Jesus que estava do lado deles. Quando Jesus entra dentro da casa, depois de eles terem convidado Jesus para dentro da casa, porque nós convidamos Jesus para morar dentro da nossa casa, eles convidam Jesus para dentro da casa, e quando Jesus senta à mesa, que pega o pão, parte o pão, que dá graças, eles perceberam, os olhos dele foram abertos, quando eles olharam, viram que Jesus sumiu. Então, eu quero vos alertar que a primeira promessa se cumpriu, porque Jesus passa esse período de 40 dias ainda com eles, dando instruções e algumas orientações, e no 40º dia, no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo é elevado às alturas. Primeira promessa, ele se cumpriu, porque ele fala bem assim, eu vou ao Pai. A primeira promessa se cumpre. E os discípulos ficaram com os olhos fitos olhando para o céu. Quando os discípulos estavam ainda não crendo, eu quero que vocês percebam isso, porque até naquele momento os discípulos estavam sem entender. Sabe como eu provo isso? Porque em Atos capítulo de número 1, Jesus Cristo ainda aqui, vou adiantar um pouquinho na Bíblia, porque está próximo, Atos capítulo de número 1, para você entender que eles não creram ainda, mesmo Jesus ressurreto. O que diz Atos 1, versículo de número 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles não tinham crido ainda o que Jesus tinha cansado de ensinar a eles. Jesus está falando para eles assim, eu vou ao Pai. E eles estão falando, Jesus vai assumir o trono. Jesus está falando assim, é necessário que eu vá ao Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E eles ainda estão dizendo bem assim, vai ser nesse tempo, Senhor, que o Senhor vai assumir o reino? O Senhor vai restaurar tu neste tempo o reino a Israel? Ou a resposta de Jesus Cristo no versículo de número 7 do capítulo 1 de Atos. Não, olha aqui, e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele reforça a promessa que ele já tinha feito em João 14. Mas receberei o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até Planaltina de Goiás. Porque é o confim da terra aqui. Então, a primeira promessa se cumpre. E nós louvamos a Deus porque Deus é um Deus de promessas. E Deus já nos fez muitas promessas. E Ele tem cumprido todas. E eu quero reforçar para você essa noite, porque talvez ainda tenha uma promessa de Deus para você que ainda não foi ainda realizada, ainda não se cumpriu. Permaneça em Deus, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, primeira promessa é cumprida por Jesus Cristo, e a segunda promessa que Ele faz está no versículo de número 3, que Ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, foi. Agora, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Segunda promessa de Jesus. E Ele ainda faz mais uma promessa, que está no versículo de número 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador
para que fique convosco para sempre. A primeira promessa se cumpriu. A segunda promessa, eu quero dizer para você nesta noite, que ainda não se cumpriu. Mas ela está pertinho de se cumprir. Porque a volta de Jesus está próxima. E se ele prometeu que ia e foi, a promessa de voltar para nos levar também está de pé e também vai se cumprir. E para acessar esta segunda promessa, é necessário fazer algumas coisas. É interessante saber disso. Porque ele falando com Nicodemos, ele vai dizer: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele completa no 16, versículo de número 16, capítulo 3 de João, versículo número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos, capítulo de número 10, versículo número 9 e número 10, diz bem assim: aquele que confessar que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Visto que com o coração crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Está incluído nos textos que eu acabei de ler, está incluído também na promessa, a segunda promessa de Jesus. Porque no dia que a última trombeta tocar, a igreja irá subir e aquele que estiver dentro dos textos vai ser incluído e estará para sempre com Jesus. E o apóstolo Paulo não deixa de dizer lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 50 em diante. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: eis que eu vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Que você e eu estejamos incluídos na segunda promessa de Jesus, para que quando a última trombeta soar, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Segunda promessa em João 14, que Jesus Cristo nos deu. E agora nós vamos para a terceira promessa, que está lá no versículo de número 15, que foi uma das orientações que Jesus Cristo deu aos discípulos, dizendo: é necessário que eu vá. É necessário que eu vá. É necessário que eu seja entregue. É necessário que eu seja torturado. É necessário que eu leve socos, pontapés, seja humilhado, seja torturado, seja chicoteado. É necessário que eu seja entregue na mão dos escribas. É necessário que eu seja morto. É necessário que eu ressuscite no terceiro dia. E é necessário que eu vá ao Pai. Porque se eu não for ao Pai, o Consolador não vem. A terceira promessa de Jesus é: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo, no terceiro dia, ressuscita, como eu já disse a vocês. 40 dias é o período de dias que Jesus Cristo passa ainda na terra,
orientando os discípulos acerca de alguns assuntos que precisava ainda instruí-los. No 40º dia, Jesus Cristo é levado às alturas. Você lembra do Salmo de número 24? Que o Salmo de número 24 diz bem assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. É no momento que Jesus Cristo está subindo no Monte das Oliveiras, os anjos bradam no céu: abre as portas porque o rei está entrando, abre as portas porque o rei acabou de chegar. E sabe quem está lá dentro? Pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra, o Senhor poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo acessa os céus, já está à destra de Deus, já está no trono glorioso, já está glorificado e Ele começa a fazer aquilo que Ele tinha prometido. Está gostando do som daquele microfone? E ele começa a dizer, lá no céu, a comunicação que Jesus começa já no primeiro dia a comunicar com o Pai no céu, era sobre a terceira promessa que Ele fez para nós na terra. Porque eu quero vos lembrar que Jesus Cristo é levado às alturas no 40º dia. E o Espírito Santo desce em Pentecoste no 50º dia, o dia da colheita. Foram 10 dias depois de Jesus Cristo entrar no céu que o Espírito Santo desceu. Agora imagina só Jesus Cristo no céu dizendo a Deus: Senhor, eu prometi lá embaixo que o Senhor enviaria o Espírito Santo. Envia o Espírito Santo. Enquanto Jesus Cristo está pedindo a Deus, porque foi Ele que disse: rogarei ao Pai. Rogar é pedir com insistência. Enquanto Jesus está rogando ao Pai no céu, a igreja está orando aqui na terra. Porque quando os discípulos saem do Monte da Oliveira, eles vão a Jerusalém, distância de um sábado, e chegam lá no cenáculo e ficam ali 120 pessoas orando ali a Deus, esperando a promessa de Jesus se cumprir. Segundo dia, Pai, envia o Espírito Santo. Terceiro dia, a igreja orando: Senhor, a promessa que o Senhor fez. Quarto dia no céu, Jesus Cristo: Pai, envia o Espírito Santo. Eu prometi para eles, eles precisam do Espírito. Sexto dia embaixo, a igreja: Jesus, envia o Espírito, o Senhor prometeu. No 50º dia da colheita, aleluia. Atos capítulo de número 2. Enquanto a igreja insistentemente orava, obedecendo a ordem de Jesus, que foi: fiquem em Jerusalém e esperem a promessa. Diz Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A promessa se cumpre. Das 3 promessas de Jesus, 2 se cumprem. E a terceira ainda só não se cumpriu,
porque ainda não chegou a hora, mas no dia que a trombeta tocar, nós estaremos prontos e preparados para subir e estar para sempre com Jesus. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por causa que Jesus rogou ao Pai e nos enviou, e hoje dentro de nós existe Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Deus habita dentro de nós. É por isso que às vezes você está em casa e está cansado e fala, eu não vou para a igreja. E o Deus que mora dentro de você está dizendo, vá para a igreja, vai para a igreja. Lá hoje vai ser uma bênção para você. Está cansado, mas vai. Hoje lá você vai ouvir uma palavra, lá você vai ouvir uma instrução, lá você vai ouvir uma direção, lá você vai ter a presença, lá você vai ter tudo que você precisa para continuar na minha presença. É por isso que quando você está no trabalho e vem uma proposta do inimigo e você ouve aquela proposta do inimigo, o Deus que habita dentro de você, porque o Espírito Santo, eu vou dizer de novo, é Deus. O Deus que habita dentro de você fala assim, cuidado. Cuidado com essa proposta aí. Cuidado que esse negócio aí é complicado. Você entrar nesse negócio aí, você está enrolado. Ou porque você acha que quando nós falamos, aleluia, quando nós nos posicionamos no trabalho, quando nós nos posicionamos na família, quando nós nos posicionamos na faculdade, na escola, ou entre nós mesmos, que nós somos a igreja do Senhor, entre nós que somos irmãos, você acha que o nosso posicionamento, você acha que o nosso falar, o nosso comportar, o nosso praticar, você acha que o meu estar aqui na tribuna pregando a palavra, você acha que isso é de nós mesmos? Você acha que é de nós mesmos fazer isso? A carne, ela pinca para o mal, a carne nossa, ela inclina para fazer o que é errado, a nossa carne inclina para fazer o mal, para ir atrás do mal. O que faz nós nos posicionar, o que faz nós dar bom testemunho, o que faz nós fazer o que é bem, fazer o que é certo, pregar a palavra, dar testemunho, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nos dá virtude, nos dá graça, nos dá unção, nos dá poder, nos dá autoridade. Ou você acha que quando tem um enfermo, você acha que quando tem alguém com enfermidade, e aí os irmãos juntam todo mundo, e quem está com enfermidade fica ali no meio, todo mundo orando, você acha que a pessoa é curada ali porque nós somos bons? Você acha que aquela pessoa ali é curada porque Deus acha nós bonito? Porque Deus acha que nós é bonzinho? Aleluia! Aquela pessoa ali é curada naquela hora porque dentro de nós habita Deus, dentro de nós há o Espírito Santo de Deus que faz nós, pela nossa boca, falar em nome de Jesus, sai enfermidade. A Trindade se comunica, irmão Alain, a Trindade se comunica, Deus está no céu, Jesus à destra de Deus, o Espírito Santo está em nós, a glória de Deus está na terra, a Trindade se comunica. Na hora que tem um endemoniado, na hora que tem um possesso, o Espírito Santo está dentro de nós, ele sabe que o demônio só sai no respeito ao Espírito, porque tem hierarquia, quem recebeu o poder e toda a autoridade foi Jesus. O Espírito sabe, se comunica com a Trindade. Na hora que tem uma possessão, a autoridade está sobre nós, porque Marcos 16 falou que nós recebemos autoridade porque os sinais seguiu a gente, porque nós cremos nos sinais. Então, quando tem alguém possesso, o Espírito Santo que está dentro de nós levanta a mão, o Espírito Santo comunica com o céu, falando, em nome de Jesus, sai agora, demônio. É por isso que você tem que sair daqui hoje com essa convicção que você tem Deus dentro de você. Qual é o problema que tem difícil para Deus? Me fala um.
Então logo, se Deus está dentro de você, por que que você baixa a cabeça para problema? Por que que você baixa a cabeça para enfermidade? Por que que você baixa a cabeça para demônio? Por que que você baixa a cabeça para as dificuldades da vida? Deus mora dentro de você. Saia com essa convicção da casa do Senhor, da presença do Deus poderoso, que quando tiver alguém enfermo na sua casa, você lembrar que dentro de você há o Espírito Santo, você vem e fala, vem, faz favor, deixa eu orar por você. A pessoa vai se assustar quando você se posicionar como crente de verdade, como aquele que crê, não é como onda do mar, que vai para um lado e para o outro, não. É crer de verdade que dentro de você habita o Espírito de Deus e que a promessa que Jesus nos fez é que eu estarei convosco, ou seja, Jesus está conosco todo dia. Salmo 34, versículo de número 7, a promessa sabe qual é? A promessa é assim, o anjo do Senhor acampa-se. Eu não sei porque existe crente que tem medo das coisas, não existe isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Você está andando na rua, em volta de você tem uma proteção. Não acontece nada, eu vou repetir com autoridade, sem medo de errar, não acontece nada com você e nem comigo sem a permissão de Deus. Se acontecer alguma coisa conosco, com a igreja do Senhor, com os filhos dele, com os servos dele, foi ele que permitiu e tem alguma obra no meio, é para a glória do nome dele. Ele vai falar para o inimigo, você vai encostar em Jó, mas é só até onde eu deixo. E depois o nome do Senhor é glorificado por tudo que acontece na vida de Jó, e Deus restitui tudo para Jó em dobro. E sabe o que Jó, depois de entender isso, porque Jó ouvia Jesus, Jó conhecia Deus só de ouvir falar, mas depois que acontece isso, Jó vai falar bem assim, eu agora conheço Deus, de ver o Deus, de ver o Senhor. E eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Que você saia daqui hoje com essa convicção. Não sirva a Deus mais ou menos, não sirva a Deus crendo em uma coisa e crendo em outra. Sirva a Deus de verdade, com convicção, porque Deus mora em você. E aí você vai exercer aquilo que Deus quer exercer na sua vida com excelência. Curando enfermidade, expulsando demônios, pregando a palavra e pessoas se convertendo, o seu testemunho pelo seu posicionamento alcançando pessoas. E o nome do Senhor sendo glorificado. Porque essa é a essência. E é isso que eu externo toda vez. Porque aqui eu finalizo. Mas eu externo uma coisa. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor seja dado a Jesus Cristo, porque só Jesus é merecedor de honra, de glória e de louvor, e eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.